Ora, muito boas tardes, caro aventureiro, e seja bem-vindo a mais um episódio aqui na Gamebook Guild, a guilda sobre literatura interativa e livros-jogos, onde a escolha vai ser sempre tua. E não foi só a tua escolha, como a vossa escolha, mais uma vez maioritária, que permitiu que o livro de hoje fosse apresentado neste vídeo. E o livro que vocês escolheram para esta quinzena foi Dead of Night. Dead of Night é um livro muito interessante. Ele ganhou contra o Moonrunner, que também é um livro muito bom. É um dos meus favoritos, por acaso, o Moonrunner. O Dead of Night está lá entre os meus favoritos, mas não está tão acima no patamar. Claro que isso não significa que este livro não tenha sido bom. Este livro é bastante bom. Este livro foi bom, foi uma boa experiência e continua a ser, eu diria, eu podia colocá-lo até num top 10, talvez, mas lá está, são muitos livros da Fighting Fantasy, portanto aqui eu estaria a falar assim muito de cabeça. Então, Dead of Night foi escrito por Jim Bambra e Stephen Hand. E eu aqui tive que ver, porque só me lembrava do Stephen Hand, que foi também quem escreveu o Moonrunner. E também, já agora por extensão, ele escreveu a Lenda dos Cavaleiros das Trevas. Eu não vou falar desses dois, até porque esses dois fazem parte de uma trilogia não terminada, ao passo que o Dead of Night, embora tenha muitas semelhanças com, principalmente a nível de estrutura, é muito parecido com a Lenda dos Cavaleiros das Trevas, ele não faz parte dessa trilogia. No entanto, em termos de temas e em termos de setting, até mesmo as próprias ilustrações que estão ao cargo do falecido Martin McKenna, que é o meu favorito, o meu ilustrador favorito da Fighting Fantasy, não seria propriamente errado dizer que este livro poderia estar dentro dessa mesma trilogia. Se não fosse o facto de que o terceiro livro dessa trilogia nunca foi publicado, nem sei se alguma vez foi anunciado, foi especulado a sua existência ou o seu trabalho, não é? Pronto, para esse livro ter sido lançado. Não seria errado considerar este livro como uma parte dessa trilogia, até porque Dead of Night passa-se na mesma altura, ou melhor, no mesmo local geográfico que os outros dois livros, mais propriamente no reino de Galantaria. E eu vou estar aqui a pegar muito delicadamente aqui no mapa, porque este livro já é um bocadinho antigo, posso aqui mostrar um mapa, e então eu tenho que mexer aqui neste livro com algum cuidado. Eu também posso colocar aqui algumas imagens, eu posso mostrar aqui algumas ilustrações, mas também poderei colocar posteriormente durante a edição deste vídeo algumas imagens, portanto se vocês virem aqui imagens ilustrações, portanto vocês sabem que é através do cuidado que eu tenho a manusear este livro, principalmente aqui na parte da capa. Ele está aqui já muito frágil, portanto eu tenho muito medo que ele comece a desfazer-se. Não é que esteja nesse estado, mas está muito perto. E então, qual é aqui a história de Dead of Night? Eu posso dizer que este livro tem algumas variantes no que toca a regras em relação a grande parte dos livros da Fighting Fantasy. E isso é uma lufada de ar fresco. Não só é uma lufada de ar fresco na questão das regras, mas também é uma grande lufada de ar fresco no que toca à questão do setting ou do sítio onde esta aventura se passa. Galantaria, e para quem viu os outros vídeos pronto, e sabe mais ou menos, lembra-se daquilo que eu falei, Galantaria fica no Velho Mundo, que é um dos 3 continentes de Titan. E, infelizmente, o Velho Mundo é o continente onde menos aventuras se passam e é o meu continente favorito, exatamente por causa do setting e por causa de todo o ambiente, podemos considerar gótico, que muitos destes livros nos apresentam. Dead of Night não é exceção, temos muito essa atmosfera que é brilhantemente apresentada nas ilustrações do Martin McKenna, e livros como A Lenda dos Cavaleiros das Trevas, Moonrunner, A Maldição do Vampiro, o Revenge of the Vampire, todos eles têm esta carga completamente gótica que nos
alude muito aos filmes antigos da Universal ou da Hammer, em que temos personagens como Drácula, temos o monstro de Frankenstein, e aqui mesmo, neste velho mundo, essas personagens também têm... existem essas variantes dessas personagens, como por exemplo temos a Maldição do Vampiro, que nós temos o Conde Raynar Heydrich, ou então temos, na Lenda dos Cavaleiros das Trevas, nós temos o monstro de Calder Welsh, que é basicamente o monstro de Frankenstein. Nós não temos aqui, pelo menos dentro do meu entendimento, nenhuma contraparte desses monstros típicos, mas o setting e a própria atmosfera gótica encontra-se lá inserida. Portanto, eu acho que é muito, muito positivo este livro, pelo menos para mim, por causa dessa atmosfera que é muito bem apresentada por estes dois autores. Então, antes de eu passar aqui para a mecânica, para as mecânicas de jogo, eu vou contar aqui um bocadinho qual é a história de Dead of Night. Porque pelo título nós não chegamos lá muito próximos àquilo que é àquilo que é a aventura. Muitas aventuras são o título de muitas aventuras da Fighting Fantasy são diretas, vão logo ali mesmo ao ponto. Mas esta não nos dá aqui muitas pistas, e mesmo depois de nós fazermos a aventura até ao fim, mesmo que a gente chegue ao fim da aventura, não há absolutamente nada que nos indique aqui este Dead of Night. Portanto, isto aqui é mais algo, como dizer, mais talvez metafórico, ou algo mais figurativo do que propriamente algo mais literal. Mas lá está, isso também joga um bocadinho com o misticismo do próprio livro. Em Dead of Night nós somos um Demon Stalker, nós somos basicamente um caçador de demónios. E nós temos razões para isso. Porque nós éramos um camponês de uma das muitas aldeias que existem aqui em Galantaria, que um dia viu o próprio irmão ser estraçalhado por um demónio. E o mesmo ter-nos-ia acontecido se não fosse o sacerdote da aldeia, não é o padre, o sacerdote da aldeia que banisse esse demónio e nos salvasse. E então, a partir daí, nós tornámos-nos um aprendiz desse padre, que entretanto, aqui nesta história, já morreu. Mas basicamente ele torna-nos neste Demon Stalker, e ao longo dos anos nós enfrentamos demónios, nós caçamos demónios, e isso enraivece. Isso enraivece. É muito esquisito estar a utilizar este verbo. Isso enfurece, podemos dizer assim, o vilão desta aventura, que é Myur. Escreve-se Myurr, que é um Demon Lord, e basicamente também conhecido como um Snake Demon, ou seja, um demónio serpente, que pretende abrir um portal para invadir Titan, para invadir, neste caso também seria o Velho Mundo, e para isso ele captura os nossos pais. Ele captura os nossos pais, mas faz-nos parecer, ou faz-nos acreditar que eles foram mortos. E isso é algo que nós fazemos logo no início da aventura. Nós, no início da aventura, mais propriamente no background, quando é estabelecida a nossa personagem, é estabelecida o nosso objetivo principal, ou pelo menos o nosso objetivo primário, o nosso primeiro objetivo, nós temos um sonho em que Myur aparece e basicamente mostra que os nossos pais estão em perigo. E a primeira coisa que nós fazemos é montar no nosso cavalo e irmos para Crowford. E eu agora tive que ver aqui as minhas cábulas, que fica aqui mesmo no fundo do mapa, para nós vermos se os nossos pais estão seguros, estão vivos. Porque aquilo até podia ser alguma armadilha do próprio Myur. Mas o que acontece quando nós chegamos a Crawford é que nós vemos uma atmosfera demasiado pesada. Os aldeões, mesmo aqueles que nos conhecem, ou melhor, nós não somos bem-vindos pelos aldeões, nem mesmo por aqueles que nos conhecem, porque eles sabem que o facto de nós sermos um Demon Stalker fez com que atraísse o próprio Myur para aquela zona e os atormentasse. E nós depois claramente acabamos por descobrir que os nossos pais afinal estão vivos e que as mortes deles foram forjadas, e nós temos a possibilidade de ir ao cemitério e visitar as campas deles e perceber que
afinal o que está lá enterrado são 2 demónios que nós temos que enfrentar. Mas basicamente os aldeões não estão contentes com a nossa visita, não estão contentes connosco. Portanto, nós mesmo sendo um Demon Stalker, o facto de nós termos uma ligação com aquela aldeia vai fazer com que aquelas pessoas acabem por sofrer. E então, mesmo que nós estejamos a fazer o bem, isso não significa que nós estejamos a ser bem vistos ou valorizados por isso, porque há pessoas que estão a sofrer com isso. E nós, ao longo da nossa demanda, porque nós depois temos que percorrer este território, não é? O território que nós vemos no mapa, nós vamos encontrando outras aldeias e outras pessoas que também estão a sofrer com estes demónios, e nós percebemos que há uma invasão de demónios que está a assolar as aldeias por onde nós passamos, e então nós temos que fazer várias... Não é que nós tenhamos de fazer várias missões, mas nós, ao longo da nossa jornada, para nós salvarmos os nossos pais, nós podemos ajudar as pessoas que nós encontramos pelo caminho. Portanto, eu acho que é algo que é... Nós podemos fazer isso, mas também podemos não fazer. E isso já vai envolver as próprias mecânicas do jogo. E eu posso passar agora para as mecânicas. Não vale a pena estar aqui a falar muito daquilo que nós fazemos. Nós ajudamos várias pessoas e podemos percorrer o mapa. Nós podemos percorrer lá está. Nós temos o replay value, não é? O valor de rejogabilidade deste livro é grande. E uma das razões pelas quais eu coloco este livro muito próximo da Lenda dos Cavaleiros das Trevas é porque o mapa e a forma como nós o percorremos é muito, muito similar. Basicamente, se vocês repararem, existem de Crawford até Cragrock Peaks, existem 3 caminhos possíveis e nós podemos fazer cada um desses caminhos. Embora nós possamos zigue-zaguear por esses caminhos, lá está, nós podemos fazer os caminhos como nós quisermos. Portanto, acaba por ser bastante dinâmica a forma como nós percorremos como nós fazemos esses percursos. O que não é algo que nós façamos na Lenda dos Cavaleiros das Trevas. Aí nós temos 2 caminhos principais, e se nós seguirmos por um, depois dificilmente... Eu acho que não conseguimos seguir pelo outro. Não podemos não podemos saltar para o outro caminho. Portanto, nós temos que seguir aquele caminho até ao fim, mas mesmo seguindo um desses caminhos principais, nós podemos fazer outras coisas distintas em cada um deles. Portanto, também existe muito valor de rejogabilidade nesse livro. Neste aqui, nós temos a possibilidade de zigue-zaguear por entre esses caminhos, ou então nós podemos seguir os caminhos diretamente e pronto, e podemos ajudar as pessoas que nós encontrarmos, ajudarmos as aldeias. Existe muita coisa que nós podemos fazer aqui e que nós podemos ou não fazer. E isso vai se refletir depois na pontuação. Agora, o que é que eu posso dizer acerca deste livro no que toca às mecânicas? Aqui, para além de nós termos as pontuações típicas, não é skill, stamina, luck, não é perícia, força, sorte, nós temos uma 4ª pontuação, que é a pontuação de evil, a pontuação do mal. E esta pontuação não precisa de ser estabelecida, nós não precisamos de rolar dados no início para estabelecermos essa pontuação, porque ela começa com 0. E isto como é que funciona? Quando eu disse há pouco que nós podemos ajudar as pessoas, como também podemos não ajudar as pessoas, isso depois reflete-se nessa própria pontuação. Se nós, por exemplo, virmos que uma determinada missão, ou quando estamos a tentar ajudar alguém, se nós virmos que a coisa está muito difícil e quisermos fugir, porque existem situações em que isso é possível, então nós basicamente estamos a fugir à nossa responsabilidade de Demon Stalker e estamos a condenar aquelas pessoas a continuarem a ser atormentadas pelo que está a acontecer naquela aldeia. E isso vai influenciar a nossa pontuação de evil. Portanto, nós podemos somar 1 ou 2 pontos de evil, não é? 1 ou 2 pontos de maldade ou de mal por essas ações. E isso depois pode refletir mais tarde quando nós enfrentarmos Miur na parte final. E eu queria deixar isto para mais daqui a bocado, mas pronto, mas eu posso falar disto. Isso depois vai se refletir, porque quanto maior for a nossa pontuação de mal, mais facilmente nós podemos ser corruptíveis e mais facilmente podemos cair na tentação das trevas e do mal.
E nós podemos jogar bastante com isso. Nós podemos. Há certas situações em que nós podemos subir a nossa pontuação eh, para o bem maior, mas a maior parte das vezes, quando a pontuação sobe, é mesmo porque fazemos alguma coisa mais egoísta ou porque nós agimos de uma forma mais cobarde. Portanto, aqui não é muito. Lá está. Porque nós temos 400 referências, não dá para ser muito profundo nessa questão do mal, portanto é muito no género ou fazes ou não fazes, mas existem ali algumas situações em que nós podemos, mesmo fazendo o bem, nós podemos ser corruptíveis. E agora aqui é onde eu entro na próxima dinâmica diferente de mecânicas de jogo que existem neste livro. Para além desta pontuação, nós também temos talentos que são habilidades especiais que nós, como Demon Stalker, podemos obter e utilizá-las ao longo da aventura. É um bocadinho como no Knights of Evil, Knights of Doom, quero eu dizer, que tinha também certas habilidades especiais, mas aqui são diferentes. Nós não somos um cavaleiro templário, embora também sejamos de certa forma um templário, nós somos um Demon Stalker, portanto é diferente. É ali, está lá, é um bocadinho diferente, podemos considerar. E então nós temos várias habilidades à nossa disposição e nós temos que escolher três. E todas elas são equilibradas, embora eu acho que umas sejam mais utilizadas do que outras. Mas lá está, depende muito das nossas escolhas e dos caminhos que nós fazemos. Mas eu sinto que algumas habilidades são mais usadas do que outras. Embora eu acho que exista um certo nível de equilíbrio no uso dessas mesmas habilidades. E então, que talentos são estes? Eu tenho aqui marcado, para o caso de me esquecer de algum. Eu vou pegar aqui nos talentos que eu escolhi no meu segundo gameplay, porque eu joguei este livro duas vezes. A primeira eu acabei por perder, o segundo eu consegui já levar até ao fim. E então, eu vou falar aqui, não vou falar pela ordem que aparece no livro, vou falar aqui os que eu escolhi primeiro e depois os restantes. Portanto, nós temos aqui Speak Demon, ou seja, a capacidade de nós compreendermos a linguagem dos demónios, e isto não é só a linguagem falada, como também é a linguagem escrita. Portanto, quando nós virmos alguma coisa escrita na língua dos demónios, nós podemos traduzir o que ela diz. Temos Holy Circle, ou seja, nós temos a capacidade de, com um giz, desenhar um círculo sagrado à nossa volta e proteger-nos dos demónios que nos atacam. Nós temos Banish Undead, ou seja, a capacidade de banirmos demónios para de onde vieram, ou derrotá-los completamente. Depois nós temos Meditation, ou seja, a meditação, a capacidade de nós termos para abstrair-nos daquilo que nos rodeia e podemos até aumentar a nossa pontuação de stamina, a nossa pontuação de força ou a nossa pontuação de sorte, ou até mesmo podemos comunicar com outros espíritos e também receber alguma informação. Depois nós temos Sense Demon, que é a capacidade de nós sentirmos demónios ou presenças demoníacas à nossa volta. Heal, ou seja, a capacidade de cura, que não é uma capacidade que nós usamos para nós próprios, é uma capacidade que nós podemos utilizar para os outros. E por fim nós temos Dark Veil, que é a capacidade de criarmos um véu de trevas que nos deixa praticamente invisíveis para esses demónios. Eu deixei este último talento para o fim, porquê? Porque o Dark Veil aumenta a nossa pontuação de Evil. Nós podemos utilizá-lo quando o texto nos pergunta, mas ao mesmo tempo utilizar aumenta a nossa capacidade de nos tornarmos corruptíveis. Obviamente que esta não escolhi, mas eu gostava de ter escolhido para ver assim alguma dinâmica, para saber até quanto é que eu conseguiria aumentar a minha pontuação de maldade se eu utilizasse sempre que o texto me perguntasse. Eu não escolhi em nenhuma das duas vezes. Da primeira vez, por causa de uma determinada ação que eu fiz, eu consegui subir a minha pontuação de Evil para 2, o que não é mau, mas pode ser, pronto, podia ser, dependendo depois do tipo de rolagem, não é? Do tipo de teste de maldade que podia ser feito. No segundo jogo que eu fiz, eu não subi esta pontuação. E isto depois foi muito mais fácil, porque no fim, quando enfrentei o Mior, não fui corrompido. Porque a rolagem dos dados tinha que ser igual ou inferior para... Eu penso que era igual ou inferior
para eu ficar corrompido, mas como a minha pontuação era 0, a rolagem nunca poderia ser inferior. Teria que ser igual ou superior para, para não ser corruptível. E pronto, basicamente é isto. Os talentos, eu digo que foram bastante equilibrados. No entanto, existem situações em que nós termos esse talento, ou termos um determinado talento, até pode não ser benéfico. Às vezes, por exemplo, ter o Speak Demon pode jogar contra nós, porque nós podemos compreender alguma coisa, ou alguma coisa que nos é dita, ou alguma coisa que nós lemos, como uma maldição. E se nós lermos aquilo, e isso de facto acontece perto do fim, quando nós chegamos, quando nós lemos alguma escritura, nós podemos estar a amaldiçoar-nos a nós próprios. Portanto, isto pode ser uma faca de dois gumes. Pode ser muito útil para nós compreendermos informações importantes que os demónios estejam a dizer, mas ao mesmo tempo pode morder-nos o rabo com muita força. Portanto, temos que ter bastante atenção a isso. Como o Demon Stalker, nós temos várias coisas que nos são úteis. Nós temos uma espada que é Nightbane, que nunca me aconteceu, mas que pode ser utilizada. Podemos perdê-la. Isso nunca me aconteceu. Portanto, ainda estou para jogar uma aventura em que eu perca esta espada. E nós temos também água benta. Temos 3 porções de água benta que nós podemos utilizar em certos momentos específicos da aventura. Não é como seja algo que nós possamos utilizar durante o combate. E nós temos também um crucifixo de prata que é bastante útil quando nós enfrentamos demónios. Portanto, não, mais uma vez, tal como na água benta, não é algo que nós possamos utilizar em combate, mas quando nos é perguntado, é quase certo que é uma boa escolha. Só houve uma altura em que foi uma má escolha, foi durante o primeiro gameplay que eu fiz deste livro, e em que eu utilizei este item, este crucifixo, contra um demónio que era demasiado poderoso. Não era exatamente um demónio, mas era uma personagem ressuscitada por um demónio, e o meu crucifixo foi destruído. E eu fiquei sem crucifixo. O que depois acabou por tornar-se um problema, porque mais tarde eu cheguei a uma aldeia em que eu pude ajudar uma família a defender a quinta deles contra uma invasão de esqueletos. Esta é uma parte muito bem feita, muito bem estrategicamente bem pensada, porque basicamente o que nós temos é uma ilustração da casa, todas as entradas possíveis, que são 6, e nós temos a possibilidade de atribuir a cada um dos membros da família, ou seja, o homem, a mulher e a filha deles, uma das várias entradas. Nós ficamos com uma outra entrada e o nosso crucifixo pode ficar pendurado por cima de uma outra entrada, à nossa escolha. Ora, eu não tinha o crucifixo e o texto nunca assume a possibilidade de nós não o termos. Automaticamente assume que nós o temos. E eu nesse gameplay, eu tirei o crucifixo. Eu não utilizei o crucifixo porque eu não o tinha. Da segunda vez, quando eu voltei a esse sítio, a essa missão, aí sim eu já tinha o crucifixo, eu ainda tinha o crucifixo e eu utilizei-o. Portanto, aqui eu tentei realmente ser mais realista nesse sentido. Basicamente, eu não quero estar aqui a revelar muita coisa acerca da própria história. O nosso objetivo é mesmo salvar os nossos pais deste demónio. E nós temos várias aventuras. Há muitas coisas que nos pode acontecer. Nós basicamente ajudamos as pessoas e libertamos as pessoas da influência destes demónios. Mas o nosso objetivo principal é chegar até à torre de Miur e salvar os nossos pais. Quando nós lá chegamos, digamos que aquilo que eu senti é que podia-se aproveitar muitas das referências que foram utilizadas, muitos dos parágrafos foram utilizados para desenvolver um bocadinho mais a exploração, mas eu senti que o pouco de secções ou de parágrafos que ainda restavam
foram utilizados para uma secção mais labiríntica. O que é que eu quero dizer com isto? Nós basicamente chegamos à torre de Muir. Existem ali uma série de portas em que nós podemos entrar e podemos até, através de uma porta, nós podemos adquirir um objeto que é bastante útil na batalha final. Não vou dizer qual é. Se nós entrarmos por outra porta, encontramos um outro objeto que pode ser bastante útil, mas é claramente uma armadilha. Portanto, não façam, não se cheguem perto desse objeto. Mas há uma outra porta que nos leva depois para uma série de portas, e depois, se nós entrarmos por uma outra dessas portas, nós vemos uma outra sala com uma série de portas. As salas estão identificadas com cores, mas depois as portas são... existem várias portas e nós temos... Basicamente nós temos que anotar os números para onde nós vamos, que é para evitar irmos para números diferentes. Ou melhor, para evitar irmos sempre para os mesmos números. Mas isto acaba por ser labiríntico. Não labiríntico ao mesmo nível do Feiticeiro da Montanha de Fogo. Aí sim é labiríntico no sentido frustrante. Mas aqui acaba por ser desnecessário e é mais quase como para queimar referências, quase para queimar parágrafos na tentativa de chegar até à batalha final. E quando chegamos à parte antes da batalha final, o que acontece é que nós chegamos a uma câmara, não é? Existem, nós dentro dessa câmara, não é? Dentro desse quarto nós ouvimos sussurros de espíritos a darem-nos sugestões sobre o que é que nós devemos fazer, como chegar até a Muir, e uns dizem para nós apagarmos as velas que estão a iluminar aquele espaço, outros dizem para nós irmos para dentro de um espelho, para atravessarmos um espelho, outros dizem para nós atravessarmos a janela. De repente aparece o espírito do nosso irmão, aquele que tinha sido morto antes, e ele diz que para chegarmos a Muir nós temos que ir pela janela, e depois pronto, nós temos que escolher, não é? Entre estas três possibilidades. Não vou dizer qual é a correta, obviamente, mas assim que nós escolhermos a opção certa, nós vamos ter com o Muir, e esse parágrafo é um dos parágrafos mais longos da aventura. Ocupa 2 páginas. E essas 2 páginas são utilizadas para estabelecer o local onde nós estamos, para estabelecer que os nossos pais estão ali. Nós vemos isso depois na ilustração. O Muir está lá, estão lá alguns sacerdotes também com alguns objetos nas mãos. E o Muir fala connosco, diz-nos os seus planos, mesmo típico vilão, não é? Que revela praticamente tudo. E depois começamos outra vez e começamos a lutar. E a luta, é assim, Muir é quase impossível de vencer. Ele tem uma skill de 14 e uma stamina, julgo eu, de 25. Existem algumas estratégias que nós podemos utilizar para o enfraquecer, mas nós podemos também ter a possibilidade de destruir alguns dos objetos que se encontram ali na sala. Os sacerdotes estão a segurar alguns desses objetos. Existem outros também. O Muir também está a segurar um objeto, um cálice, não é? de onde ele está a beber sangue. E nós podemos destruir um desses objetos. Ou podemos tentar destruir vários. E se nós fizermos a escolha certa, e se tivermos principalmente... não é obrigatório, mas se tivermos é muito melhor. Se tivermos aquele objeto especial que eu disse que vocês precisam de obter naquela sala um pouco mais abaixo, nesta mesma torre, nós podemos até nem precisar de lutar contra Muir. Nós podemos até utilizar, aqui esta é a única altura em que nós podemos utilizar, penso eu, atenção, posso estar errado. Mas até agora este é o único momento em que nós podemos utilizar água benta no nosso combate, e nós até podemos tirar-lhe uma boa quantidade de vida. Mas eu utilizei isso uma vez durante o combate, mas eu decidi tentar destruir os objetos e consegui acertar no objeto certo. E quando isso acontece, é o fim, é o final bom. Mas é um final bom, mas não é um final perfeito. Porque nós não derrotamos Muir, nós não matamos este demónio. Ele basicamente é banido de volta para o plano de onde ele veio. E fica sempre no ar. Fica no ar que ele irá voltar
e que nós devemos estar atentos, mas que por agora podemos gozar da vitória e de termos conseguido salvar os nossos pais. Mas lá está. Não é aquele final feliz, não é aquele final perfeito em que tudo está bem, o vilão é derrotado definitivamente, mas, mas é um final bastante satisfatório. E esta aventura não deixa de ser algo muito, muito bem conseguido. E eu gosto bastante de como a nossa personagem é construída. Nós somos basicamente nós somos um Demon Stalker, não é? Nós somos um caçador de demónios. Eu gosto de toda a atmosfera à volta, a atmosfera opressiva, a forma como as pessoas estão influenciadas por esta presença destes demónios todos, como eles podem ser tanto antagónicos connosco, como podem nos pedir ajuda, suplicar por ajuda, para nós os defendermos e livrarmos a aldeia deles desta influência nefasta. A aventura em si não é... A aventura não é difícil em termos de mecânica. Muitos dos inimigos têm uma skill muito baixa. 7, 8... Não me lembro de ter enfrentado algum que tivesse uma skill de 10, tirando o Mior, uma skill acima de 10, tirando ele. Portanto, mesmo que nós tenhamos uma skill de 10, nós conseguimos safar-nos bem na maior parte das lutas. Algo que é muito complicado aqui, algo que é muito comum, são os testes de sorte. Existem muitos testes de sorte. Felizmente também existem instâncias em que nós podemos aumentar esses testes de sorte, porque sempre que nós fazemos um teste de sorte, nós temos que diminuir um ponto da nossa pontuação, o que faz com que os testes seguintes sejam ainda mais difíceis de conseguir superar. E existem alguns testes de sorte em que, se nós falharmos, é realmente um game over. Portanto, nós temos mesmo de ter atenção. Por exemplo, existe uma Potion of Destiny que nos aumenta a sorte em 4 pontos. Existe um momento em que nós podemos aumentar a nossa sorte para o valor inicial. Portanto, existem momentos em que nós podemos aumentar a nossa sorte por causa das nossas ações, aquilo que nós fazemos. O que não existe muito, pode existir, mas isto nunca me aconteceu. O que não existe muito é a capacidade de nós diminuirmos a nossa pontuação de evil caso nós façamos alguma coisa boa. Isso não existe. Podia existir, mas em vez disso é a nossa sorte que é aumentada. E eu não tenho problemas com isso, visto que existem muitos testes de sorte neste livro. Nós testamos a sorte muitas vezes. Portanto, qualquer oportunidade que nós tenhamos em aumentar a nossa sorte é sempre bem-vinda. Portanto, eu diria que existe aqui um bom equilíbrio nestas mecânicas, mas tirando isso, a aventura é muito boa, é um bocadinho difícil, mas não é impossivelmente difícil. Portanto, eu acho que para quem gosta deste género de aventuras, para quem gosta deste cenário mais pesado, deste cenário mais gótico, eu acho que este livro é muito bom. Se eu o recomendo como um primeiro livro para começar, não, exatamente por causa destas novas mecânicas que existem, porque nós temos estas mecânicas de evil e os talentos que que aumentam mais a nossa, para além das mecânicas originais. No entanto, não é um mau livro para explorar depois de vocês já terem algum conhecimento acerca da mecânica da Fighting Fantasy. Portanto, Dead of Night foi o livro desta quinzena. Portanto, foi um livro muito satisfatório de ler. Eu escolhi até 2 livros que seriam satisfatórios para mim. Portanto, tanto este como o Moonrunner o Moonrunner também seria uma boa escolha. Portanto, Dead of Night... um excelente livro, muito bem construído, um lore muito bem sólido, uma história bem conseguida também, excelentes mecânicas, muito variadas, portanto, ilustrações soberbas, uma atmosfera bastante gótica e bastante aterradora em muitos aspectos. Portanto, eu recomendo vivamente Dead of Night. Portanto, se vocês conseguirem deitar a mão a este livro, é uma boa adição à vossa coleção. E este foi mais um episódio da minha experiência nas Aventuras Fantásticas. Eu espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gosto. Se não gostaram, podem clicar em não gosto. Usem a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entenderem. Subscrevam no canal. Cliquem no sino
para receber mais notificações em relação a estes vídeos e depois de amanhã, portanto hoje é quarta-feira, o dia em que este vídeo sai, portanto depois de amanhã vocês vão ter mais um vídeo que é sobre, exatamente, sobre Caverns of Caltei, que é o terceiro livro da saga Lone Wolf. Vai ser um vídeo um bocadinho diferente dos outros dois, não vai ser tão elaborado. Eu não consegui terminar o guião a tempo, portanto, vai ser um vídeo. Vai ter alguma edição, mas vai ser. Mas muito daquilo que eu vou apresentar vai ser no mesmo formato com que eu apresentei este vídeo. E eu vou tentar não ser. Eu vou tentar manter-me dentro da marca dos vídeos anteriores. Portanto, e para além disso, eu vou ter algumas novidades. Não vou apresentar neste vídeo, vou apresentar no próximo, no vídeo de Caverns of Caltei. E algumas novidades relacionadas com o canal. Algumas ideias que eu tive, alguns pensamentos que eu tive aqui para mim. Alguns pensamentos que vão ser experimentais. Vai haver uma novidade relacionada com um projeto que eu já fiz e ao qual eu estou neste momento a participar. E também em relação a um projeto ao qual eu comecei na semana passada e que eu gostava de fazer também aqui uma experiência convosco. Mas eu não vou dar aqui mais pormenores, portanto vão ser três novidades que eu vou dar no próximo vídeo, portanto eu diria para vocês aguentarem a espera, mas depois da manhã vocês já vão saber como é que é. Portanto, este foi a minha experiência nas Aventuras Fantásticas. Fiquem atentos ao Instagram da Gamebook Guild, porque mais logo vai ser apresentado a próxima votação. Os próximos 2 livros das Aventuras Fantásticas a serem apresentados na próxima quinzena vão ser mostrados numa story durante o dia de hoje. Portanto, fiquem atentos, votem e daqui a 2 semanas eu irei trazer o vídeo que vocês irão votar ao longo do dia de amanhã. Portanto, mais uma vez, espero que tenham gostado. Continuem a seguir aqui a Gamebook Guild e até à próxima.